Olá, investidor! Quero compartilhar com vocês aqui um relatório que foi escrito essa noite por Arthur Kruber. Arthur Kruber, ele é o chefe de pesquisa da Cavco, ele fica lá em Pequim e ele é um expert, né? Ele é americano, já esteve aqui no Brasil diversas vezes, já estive em eventos com ele, um cara super sensato, tem sido um grande crítico à política de Donald Trump com relação a essa guerra comercial sino-americana. E a gente viu que ontem os Estados Unidos, de fato, eles decidiram impor tarifas sobre 200 bilhões de dólares de produtos importados da China. 10% até o final do ano, depois 25%. Quais são as consequências disso e como é que os mercados, né, como é que isso nos afeta aqui no Brasil? Vamos lá, eu fiz algumas anotações que queria compartilhar com vocês. Primeiro, compartilhando com vocês a visão do Arthur aqui, né? O impacto ele é extremamente negativo para ambos os lados. Naturalmente, as multinacionais americanas, por se beneficiarem muito de toda essa flexibilização que ocorreu nos últimos 40, 50 anos, elas vão sofrer um pouco mais. Mas tudo isso é algo que a gente vem discutindo e vem falando isso ao longo do ano, e as empresas americanas estão lá bem, né? As ações estão super fortes, a gente sabe que o S&P está registrando recorde atrás de recorde, então pode passar uma percepção de que, poxa, não, essas tarifas realmente podem ser ignoradas, coisa que não é bem assim. Elas vão sofrer eventualmente. Naturalmente a gente tem um ano diferente, marcado por estímulos tributários do Trump, tá? Temos também a repatriação de recursos nos Estados Unidos. Então esses dois fatores vêm, de certa forma, anulando os efeitos negativos de toda essa guerra comercial entre dois países que, ao contrário do que existia na Guerra Fria entre Estados Unidos e Rússia, existe uma enorme interdependência econômica entre Estados Unidos e China. Não só, né, do ponto de vista de trocas comerciais, diversos produtos, né, que são importados naturalmente, a gente está falando aqui de um déficit na balança comercial enorme nos Estados Unidos, porque eles importam muitos produtos chineses, isso é verdade, mas também muita transferência, né, não só de tecnologia, mas de conhecimento, né? Você vai nos Estados Unidos, você vê o número de chineses hoje estudando nos Estados Unidos é imenso. Isso daí não, esse fluxo de recursos, ele não é retratado pela balança comercial. É muito mais algo ligado a serviços. E a economia americana, ela é uma economia de serviços. Mas é importante que a decisão de Trump, ela viola uma regra básica da Organização Mundial de Comércio. Então isso aí afasta mais os países, tá? A resposta certa, diria Arthur Kruber, seria uma que George Bush, republicano, e Barack Obama estavam perseguindo, que era uma estratégia de elevar os padrões internacionais, isso sim forçando as empresas chinesas a atuarem de uma outra forma, né? O que os Estados Unidos realmente estão preocupados é nessa transferência forçada de tecnologia. A empresa americana chega na China, ela quer vender para aquele mercado de um bilhão de pessoas, e eles são forçados a passar a tecnologia para os chineses. Coisa que o americano também já fez no passado, todo mundo já fez. Mas o governo Trump, tendo por trás Peter Navarro, né, responsável por aquele documentário, um documentário contra a China em particular, vê a China como uma grande ameaça à soberania nacional, então eles realmente estão tomando essas decisões. As consequências serão perdas para ambos os lados. Naturalmente, no curto prazo, Arthur Kruber, ele argumenta que as empresas chinesas tendem a sofrer mais. Então ele acha que, embora os mercados não tenham caído nos Estados Unidos, mas o mercado chinês está no chão, vem caindo aí constantemente ao longo dos últimos meses, e ele não vê nenhum sinal de um certo repique, perfeito? Ele acha que isso aí pode se alongar por um tempo mais longo, e isso tem repercussões diretas aqui pra gente no Brasil. Primeiro porque a moeda chinesa, ela já se desvalorizou 10%. Isso aí serviu como uma espécie de buffer aí para esse movimento inicial feito pelos Estados Unidos. É possível, né, que o mercado especule uma desvalorização adicional da moeda chinesa. E se isso for feito, isso é prejudicial para todos os mercados emergentes, inclusive para o Brasil, tá? Então, o que mais que o Arthur Kruber fala? Ele fala com relação a essa, né, a gente sabe que a balança comercial americana,
né, nessa relação de troca com a China, ela já não é mais uma que depende de petróleo, né? Os Estados Unidos, né, se tornaram autossuficientes. Então é uma que realmente está muito ligado a produtos, a bens de consumo. Então, ao elevar tarifas, você acaba, né, elevando o custo dos consumidores americanos mesmo. Então as consequências disso levam um pouco mais de tempo. Os mercados ainda parecem não refletir isso, mas a mensagem do Arthur Kroeber é uma um tanto pessimista. E para ir direto ao ponto, a única coisa que poderia reverter isso no curto prazo seria uma política, uma nova onda de estímulos fiscais vindos da China. Da mesma forma que a China fez lá em 2009 e 2010, que gerou o super ciclo das commodities, e da forma que ela fez em 2015 e 2016, que gerou aquela valorização aqui no mercado brasileiro de 40 mil para 80 mil. Isso parece ser pouco provável e eu acredito muito porque o pessoal da Gavekon é um pessoal muito bem antenado com tudo que está acontecendo lá. Eu acho que seriam os melhores, os experts no mundo para falar sobre isso. E eles acham que isso daí é pouco provável, não impossível, pelas preocupações com relação à alavancagem da economia chinesa e também pelo fato dos preços dos imóveis ainda estarem um tanto elevados. Então a mensagem é: prepare-se para essa guerra de exaustão, War of Attrition. E isso é algo que é mais relevante para o Brasil do que muitos pensam aqui. Então vamos ficar de olho na moeda chinesa. Observem que a moeda chinesa e o ouro, se você colocar o ouro, o preço do ouro que vem caindo, quando você coloca o ouro denominado na moeda chinesa, você vê uma certa estabilidade ali. Então, assim, essa é a principal mensagem do dia aqui, para a gente pensar, né, com mais cuidado, saber que o Brasil, embora realmente a gente esteja vivendo um momento agora pensando na possibilidade de um repique da Bolsa devido ao crescimento das pesquisas de um candidato talvez reformista, né? A gente tem que ter em mente esse cenário internacional que se apresenta cada vez mais desafiador. Um bom dia a todos.